Domingo, 21 de dezembro de 2025, eu vou falar com vocês sobre o Bitcoin, que está valendo 87.936 dólares e pode cair mais nesse domingo, já que nos finais de semana nós temos pouca liquidez no mercado e as baleias costumam manipular. Vou mostrar também o gráfico do ouro versus Bitcoin, que o ouro valorizou bem mais do que o Bitcoin nesse ano de 2025. E vou mostrar também o calendário econômico da próxima semana, que deve ser bastante turbulenta, devemos ter bastante volatilidade no mercado. Vocês estão vendo aqui o Bitcoin dentro da corretora BingX, que é a corretora parceira do canal, a corretora que eu e a turma do canal operamos. E eu tenho o link na descrição e também no comentário fixado para aqueles que não têm cadastro ainda. Faça o cadastro, porque você vai ganhar bônus e também desconto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico do ouro versus Bitcoin, isso no período dos últimos 12 meses. Olha como o ouro valorizou aqui, tá vendo? Em dezembro do ano passado, dezembro de 2024, o ouro ele estava aqui com a valorização de 1% e o Bitcoin com a valorização de 0,4%. Porém, hoje o ouro está com a valorização de 69%, enquanto o Bitcoin está com a correção de 12%. Porém, isso não deveria estar acontecendo, porque nós temos aí um cenário favorável para que o Bitcoin tivesse ultrapassando aí 150 mil dólares muito fácil, já que o Trump e os Estados Unidos, eles apoiam fortemente o Bitcoin. O que será que está acontecendo que não está deixando o Bitcoin valorizar? E provavelmente vamos fechar o ano no negativo. Esse é o pior quarto trimestre para o Bitcoin nos últimos 6 anos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas primeiro, deixa eu mostrar aqui o calendário econômico dessa próxima semana. Segunda-feira, injeção de liquidez. O Fed vai injetar mais de 3 bilhões de dólares no mercado. E isso, uma boa parte desse dinheiro pode vir para o Bitcoin. O Fed, lógico, ele tem lá uma impressora de dinheiro, ele pode fabricar a quantidade de dólares que ele quiser e jogar no mercado. Então, amanhã vai entrar aí, acho que mais de 3 ou 4 bilhões de dólares no mercado. Moedas fiduciárias para esses países, para eles são apenas papéis normal. Para nós vale alguma coisa, mas para eles não vale nada. Então, eles podem fabricar a quantidade de dinheiro que eles quiserem e pode jogar no mercado. Então, injeção de dinheiro amanhã. Na terça-feira, temos aqui o relatório do PIB, que deve mexer muito com o mercado. Quarta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Quinta-feira, IPC de núcleo do Japão. Sexta-feira, relatório econômico anual. Esses dados aqui devem mexer muito com o mercado. Então vocês fiquem atentos, porque vamos ter aí uma gangorra, vamos ter muita volatilidade no mercado na próxima semana, a partir de amanhã. Outra informação, ontem a Fidelity despejou 2,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Então muitos investidores grandes estão vendendo Bitcoin como se não houvesse amanhã. Não sei se eles estão vendendo para manipular o mercado ou se estão saindo do mercado. Enquanto uns estão vendendo, outros estão comprando, mas lógico que isso causa muita volatilidade no mercado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui essa postagem que eu fiz aqui também no meu Twitter sobre o pior quarto trimestre que nós tivemos no mercado até hoje. Olha, em 2019 o Bitcoin fechou com menos 13%. 2020 fechou com mais 168%. Aqui 2022 fechou com menos 14%. Vou pular aqui para 2025, que está com menos 22%. Então é o pior quarto trimestre desde 2019. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. O pior quarto trimestre para o Bitcoin nos últimos 7 anos. Mas o que será que está acontecendo para o Bitcoin não valorizar, já que nós temos aí um cenário todo favorável para o Bitcoin
vários países fazendo reserva de Bitcoin, os Estados Unidos fazendo reserva de Bitcoin, BlackRock tem quase 100 bilhões de dólares de Bitcoin, o Michael Saylor tem quase 70 bilhões de dólares de Bitcoin. E por que o Bitcoin não valoriza? Deixa eu abrir outra aba aqui para a gente ver o CoinMarketCap. No atual cenário, pessoal, era para o Bitcoin estar valendo no mínimo 150 mil dólares, já que nós temos aí grandes gestores e governos apoiando o Bitcoin. Mas por que não valoriza? Eu vou explicar para vocês por que não valoriza. Hoje nós temos 28,6 milhões de criptomoedas no mercado. No ano de 2021 nós tínhamos no máximo acho que 20 ou 30 mil criptomoedas. Então é assim, média de 90% de todo o dinheiro que entra no mercado, eles são simplesmente pulverizados no meio dessa montanha de altcoins que nós temos, e a maioria delas são scams, são golpes. Então o dinheiro que entra no mercado são instantaneamente roubados. As pessoas aplicam os golpes, porque pré-vendas a maioria são golpes, essas moedas novas são golpes. Eles aplicam o golpe, tomam o dinheiro e investem no Bitcoin. Mas por que o Bitcoin não valoriza? Esse é outro detalhe que eu quero falar com vocês também. Não valoriza porque as corretoras não estão deixando o Bitcoin valorizar. Porque hoje é o seguinte, as pessoas, eles não querem entrar no mercado e estudar a tecnologia que está por trás do Bitcoin, por trás da BNB, a tecnologia que está por trás do USDT. Hoje você consegue, por exemplo, pagar um fornecedor lá nos Estados Unidos ou no Japão utilizando o USDT ou o USDC, e você consegue fazer o pagamento em questão de segundos, isso sem pagar taxa nenhuma, praticamente com taxa zero. Você pode enviar um pagamento de 1.000 USDTs ou 1.000 USDCs via rede BNB Smart Chain, e você vai pagar às vezes 1 centavo de dólar, 2 centavos de dólar. Agora tenta fazer isso com o teu banco, tenta enviar 1.000 dólares ou 2.000 dólares lá para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para você ver quanto de taxa você vai pagar, e além disso ainda vai ter que dar satisfação para o governo, para a Receita Federal, porque que você está mandando o STT ou dólar lá para fora. Então as pessoas não estão interessadas na tecnologia que está por trás do Bitcoin e também das criptomoedas. Eles querem entrar no mercado achando que o mercado é um cassino e querem rodar a roleta e querem ficar ricos no dia seguinte. Então, vendo por esse ponto de vista, as corretoras, vendo que é fácil tomar o dinheiro das pessoas, criaram o mercado futuros no ano de 2019. Porém, no ano de 2021, poucas pessoas operavam no mercado futuros. E hoje é assim, como eu expliquei para vocês, ninguém quer ficar comprando Bitcoin, acumulando e esperar o Bitcoin valorizar. Eles querem entrar no mercado e querem ficar rico no dia seguinte. E daí as corretoras, todas elas começaram a implantar o mercado futuros. Agora, o que é o mercado futuros? O mercado futuros é um cassino disfarçado, só muda o nome. Não tem diferença nenhuma do mercado futuros para o jogo do tigrinho, para um cassino, uma loteria, é a mesma coisa. Porque aí funciona da seguinte forma, quando as pessoas, a maioria, começa a apostar na alta do Bitcoin, as corretoras que têm muito dinheiro, elas simplesmente vendem a preço de mercado, jogam o Bitcoin para baixo e tomam o dinheiro daquelas pessoas que entraram em long, que apostaram na alta do Bitcoin, e elas não deixam o Bitcoin subir. Quando a maioria das pessoas começa a entrar em short, eles compram o Bitcoin, joga o Bitcoin para cima e liquida, toma o dinheiro daquelas pessoas que apostaram na queda. Quando começa a subir, eles fazem a mesma coisa. E é por isso que o Bitcoin e as altcoins não sobem. Lógico que nós temos muita volatilidade no mercado, como vocês sabem. Quem manda no mercado são os dados econômicos dos Estados Unidos. É uma treta que acontece lá nos Estados Unidos, é uma guerra, é uma notícia sobre os dados econômicos que é divulgada. Dados econômicos também dos Estados Unidos, do Japão, inclusive tivemos aí um aumento na taxa de juros do Japão, acho que foi na sexta-feira passada, na quinta ou na sexta. Então tudo isso causa volatilidade no mercado, mas a volatilidade é normal, como vocês estão vendo aqui, mas as corretoras não estão deixando
o Bitcoin valorizar por causa da quantidade de dinheiro absurda que tem no mercado futuros. São bilhões de dólares e é provável que nós temos aí talvez mais de $1 trilhão em operações no mercado futuros, e é por isso que o Bitcoin não sobe, é por isso que a maioria das altcoins não sobe. Olha isso aqui, o Bitcoin com a correção de 9,7% no último ano, enquanto o ouro valorizou 69%, e era para o Bitcoin ter valorizado bem mais do que o ouro. Agora não está valorizando porque as corretoras não deixam. É manipulação demais no mercado, pessoal. Vamos ver aqui, de volta no CoinMarketCap, índice de medo de ganância no 28, índice da Alt-Ciso no 17 e a maioria das altcoins no negativo aqui no período de 24 horas, como vocês estão vendo. O Bitcoin é o rei e quem manda no mercado é o Bitcoin. Vamos ver aqui a dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin aumentou um pouco, 59,1%, Ethereum com dominância de 12%, e aquilo que eu falo com vocês, 72% de todo o dinheiro está praticamente no Bitcoin e no Ethereum, mais uns 10% aqui no Tether, BNB, XRP, e daí sobra 10% para dividir para 80 milhões de criptomoedas. Porque aqui no CoinMarketCap tem 28 milhões cadastradas, mas o total de criptomoedas hoje já ultrapassa os 80 milhões de criptomoedas. E é por isso que eu digo para vocês, média de 98% de todas as criptomoedas que nós temos no mercado são scams, ou seja, são golpes, mas as pessoas acham que vão ficar ricos da noite para o dia. Ninguém quer investir no Bitcoin, ninguém quer investir no Ethereum, eles querem rodar uma roleta e ficar ricos no dia seguinte, e é por isso que a maioria das pessoas estão perdendo tudo que tem no mercado. Bitcoin se recuperando aqui, valendo 87.957 dólares, mas é possível que aconteça mais correção hoje, como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, porque nós temos pouca liquidez nos finais de semana e as baleias costumam aproveitar esses dias, dia de domingo principalmente, para manipular o mercado por causa da liquidez baixa. E próxima semana vamos ter aí provavelmente muita volatilidade no mercado. É isso, o vídeo já ficou muito longo. Finalizando, vamos para cima.